Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Vamos fazer mais uma reflexão na palavra de Deus e logo em seguida estaremos orando juntos. Nesse versículo você vai receber dicas, instruções para que você esteja mais forte no Espírito, para que você tenha mais intimidade com Deus e também para que você venha agradar a Deus, pois sabemos que o sonho, o desejo de muitos cristãos é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas vivem por aí procurando revelações, profecias, um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor. Aquelas pessoas que são usadas por Deus para revelar alguns segredos, seja do passado, do presente ou do futuro, para as pessoas. Não sei se você é uma dessas pessoas, mas eu quero te dizer o seguinte: quando Deus quer, Ele usa sim pessoas para falar coisas específicas, detalhes sobre a nossa vida, quando Ele deseja. Mas precisamos entender que a vontade de Deus, a principal vontade, a vontade essencial, aquela que nós precisamos e devemos viver e cumprir, está revelada para nós na sua palavra. Inclusive em todas as áreas da sua vida. Tudo o que você precisar de conselho, de instrução, tomar decisão na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar ensinos, você vai encontrar testemunhos, relatos e histórias sobre assuntos que você esteja precisando de alguma direção. Mas vamos voltar aqui agora para esse versículo de número 16 do capítulo 5 do livro de Gálatas. Aqui o apóstolo Paulo enviou uma carta para os cristãos que estavam na Galácia. E aqui ele diz o seguinte: vivam pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? Viver pelo Espírito é viver na dependência do Espírito Santo. Viver pelo Espírito é viver negando as vontades da sua carne, negando o pecado, evitando praticar as coisas que Deus não agrada. Isso é viver do Espírito. A pessoa que vive pelo Espírito, ela crê no Senhor, ela entende e crê que a sua dependência está totalmente no Senhor, para todos os sentidos e todas as áreas de sua vida, em qualquer âmbito da sua vida, qualquer área da sua vida que você imaginar. E olha só, se você tem dificuldades de viver pelo Espírito, você precisa continuar buscando a Deus, naquilo que eu sempre falo repetidamente nos meus vídeos. Na leitura e meditação diária da palavra, na oração e também no jejum. Em algum lugar na palavra de Deus, no Novo Testamento, está escrito, e são palavras de Jesus, está escrito que as palavras de Jesus são espírito e vida. O próprio Senhor Jesus falou isso. As minhas palavras são espírito e vida. Portanto, você tem que alimentar a sua alma da palavra de Deus. A palavra vai te alimentar a sua alma. Ela vai fortalecer o seu espírito. E no caso da oração, quando você ora, o seu espírito entra em contato com Deus e, consequentemente, você recebe da glória de Deus, recebe poder, recebe unção, você recebe parte da essência de Deus em sua vida. Quantas vezes você, após ter finalizado o seu período de oração, você saiu cheio de ânimo, cheio de disposição,
cheio de alegria, cheio de fé e até mesmo com alguma resposta da parte de Deus. Está vendo como que a oração ela é poderosa e eficaz, não apenas para recebermos da parte de Deus os nossos pedidos, mas para também que o nosso espírito seja fortalecido, porque todo aquele que está na presença de Deus, ele recebe da presença de Deus, e quando sai da presença de Deus, não sai da mesma maneira que entrou. Outra maneira também que eu gosto de mencionar, além da palavra e da oração, é o jejum. O jejum também, ele de alguma forma, ele traz empoderamento, fortalecimento para o nosso espírito. Ele aperfeiçoa os nossos sentidos, a nossa percepção espiritual. E isso nos ajuda muito para viver o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito, mas não se confundam. O fato de você ter a prática diária da leitura da palavra, orar constantemente, diariamente e jejuar com uma certa frequência e não viver, não cumprir, não praticar as palavras que Jesus ensina, não significa nada. É até pior. É pior para a pessoa que conhece a palavra de Deus e não pratica do que a pessoa que não pratica porque não conhece a palavra de Deus. Portanto, se você colocar em prática essas três coisas que estou falando, leitura da palavra, oração diária e também o jejum, você precisa viver a palavra. Aí sim, dessa forma, a palavra vai ser espírito e vida sobre você. Dessa forma, você vai ser luz nesse mundo e sal nessa terra. A palavra de Deus diz que Deus ele concede o seu espírito a todo aquele que lhe obedece. Então fica aí mais uma dica. Então vamos lá, Gálatas 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito. Em outras palavras, vivam renunciando às suas próprias vontades. Vivam negando as coisas do mundo, negando os prazeres do mundo, rejeitando a si próprio. Quando eu digo a si próprio, existem vários âmbitos. Por exemplo, os pensamentos, talvez uma coisa que as pessoas pouco se atentam. Eu digo isso porque eu quase não escuto falar sobre isso. O pecado, ele não está só naquilo que as pessoas veem, está naquilo que está dentro do coração também. E a Bíblia fala muito sobre isso. Jesus, ele falou sobre isso. Você precisa tomar cuidado com seus pensamentos, com as suas emoções e também, é claro, com as suas atitudes. Por isso eu digo, é muito importante você ler diariamente a palavra de Deus. Quanto mais você ler, mais você vai conhecer. Mais informação de conhecimento da palavra de Deus você vai ter na sua mente e na sua alma. E todas as vezes que você estiver vivendo aquela situação que for necessário viver certos trechos, certos ensinos que estão ali na palavra que você já leu, o Espírito de Deus, ele vai te trazer à memória. Ele vai fazer com que você se lembre daquilo que você leu. Então você vai decidir praticar ou não. E Deus te aconselha que você obedeça, para que você agrade o coração dele e, consequentemente, seja abençoado. E quando você vive pelo Espírito, conforme o apóstolo Paulo instrui aqui, vivam pelo Espírito, o que vai acontecer? Uma das coisas é, você vai agradar o coração de Deus. Eu me lembro que lá em João capítulo 4, naquela passagem em que Jesus conversou com a mulher samaritana, em algum lugar ali no texto, ele vai dizer que Deus é Espírito e ele está em busca, à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então precisamos ficar atentos para isso. Precisamos viver em espírito para agradar a Deus. Essa é uma das coisas que acontecem quando nós vivemos em espírito. E a mais importante de todas, porque nós vivemos para glorificar o nome de Deus e agradar a Deus. E como consequência, outras coisas vêm acontecer, como por exemplo, Deus, ele nos abençoa de várias formas, seja espiritualmente ou
materialmente. A bênção espiritual é maravilhosa. Por exemplo, quando nós obedecemos a Deus, principalmente quando nós passamos por uma situação de tentação, quando nós somos tentados a pecar, passamos por uma situação que a gente passa uma luta interior, se a gente faz uma coisa ou faz outra, se obedece ao Espírito ou não obedece, se agrada à vontade da nossa carne ou à vontade do Espírito, após passar esse período e termos vencido a tentação, negando a vontade da carne e fazendo a vontade do Espírito, nós sentimos um alívio, uma paz e uma grande alegria, uma satisfação imensa. E eu acredito que isso é o próprio Espírito testificando em nosso espírito, que nós agradamos o coração de Deus com a nossa atitude de rejeitar a nossa carne. Outra consequência de viver pelo Espírito, outra bênção que Deus nos traz é o crescimento, a evolução espiritual. Nós precisamos crescer em espírito gradativamente, evoluir até alcançarmos a estatura de varão perfeito, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos falar aqui muitas outras vantagens de vivermos em espírito, mas a principal delas que nós devemos guardar e não podemos esquecer é agradar a Deus. O foco da nossa vida é agradar, viver para Deus. O apóstolo Paulo escreveu e também está lá na carta aos Gálatas. Eu acho que é Gálatas 2:20. Confira aí na sua Bíblia. Dá um pause no vídeo e confira na sua Bíblia. Ou então, depois que terminar o vídeo, você vai lá fazer um exercício. Procure na sua Bíblia. Gálatas 2:20 está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, se eu, o meu velho homem, aquele que o apóstolo Paulo chama de o homem do pecado, se ele está crucificado, significa que ele não pode fazer mais nada. Ele está na cruz. Agora, quem vive é Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Cristo vive em mim. O Pai vive em mim através da pessoa de Cristo que está em mim. E isso também é uma realidade na sua vida. Cristo vive em você. O Pai vive em você através do Espírito Santo que te foi dado quando você creu na mensagem do Evangelho. Então, eu estou crucificado, não tem como fazer mais nada. O eu pecaminoso, a natureza pecaminosa, que está contaminada pelo pecado, o velho homem. A partir do momento que eu criei no Senhor, o Senhor gerou em mim uma nova criatura. Então, Cristo vive em mim através do seu Espírito. E as vontades do Senhor é que prevalecem na minha vida. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. As vontades de Cristo, elas prevalecem em mim. Os pensamentos de Cristo prevalecem em mim. Os sentimentos e as emoções de Cristo prevalecem em mim. Isso também é viver em espírito. O Senhor Jesus Cristo falou e também está registrado lá nos Evangelhos. Ele disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais um texto falando de renúncia, negar a si próprio. Se você se agrada de Deus, quer viver para Deus, quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, uma das primeiras coisas que você deve buscar é negar a si próprio. Porém, isso aí nós fazemos todos os dias, diariamente. Você vai negar as vontades do homem carnal. E você vai seguir a Cristo. Como fazemos para seguir a Cristo? Obedecendo a sua palavra. Se você obedece, vive as palavras de Jesus, a palavra de Deus que está registrada ali na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, você vai ser um seguidor, um aluno, um discípulo do nosso Mestre Jesus Cristo. Então nós vemos aí que é necessário ter uma renúncia. Em outras palavras,
esse versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas está falando de renúncia, está falando da morte do próprio eu. Vivam pelo Espírito, ou seja, Cristo tem que viver em você, você tem que viver na dependência do Espírito Santo, fazendo as vontades dele. Dessa forma, como consequência, de modo nenhum você vai satisfazer o desejo da carne. É muito simples. Só existe, por exemplo, aqui, ó, direita e esquerda. Eu pego um objeto. Por exemplo, eu tenho um mouse aqui. Ou ele está na direita, ou ele está na esquerda. Não tem como ele estar nos dois lados. Não tem como. Quando você vai estudar uma matéria que chama lógica, por exemplo, na linguagem dos computadores, dos eletrônicos, ali funciona apenas dois sinais, um sim e um não, que são representados pela letra I e pela letra O. Ou é ou não é. Não tem como. Jesus Cristo também já falou sobre isso. Ou você é ou você não é. Ou você aceita ou você nega. E Jesus Cristo também disse, não tem como você servir dois senhores. Ou é Jesus Cristo ou é a sua carne. E se você obedecer à sua carne, consequentemente você está obedecendo ao mundo. Então é assim que funciona. É renúncia. Ou você nega as suas vontades, agradando ao Senhor Jesus Cristo, ou você nega a Jesus Cristo, agradando as suas vontades. É uma consequência. Se você está com Cristo, consequentemente você está negando as vontades da carne e do mundo. Se você está agradando as suas vontades e a vontade do mundo, consequentemente você está desagradando ao Espírito e negando a Cristo. Esse versículo aqui, 16 do capítulo 5 de Gálatas, em outras palavras, ele fala isso. Viva pelo Espírito e de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Viu como é simples? Não existe segredo, não existe milagre, não existe mistério, não existe coisas mirabolantes. É só chegar, ler a palavra de Deus, entendeu? Compreendeu? Com a inteligência, com a consciência, com a mente? Coloque em prática. A partir do momento que você coloca em prática, o Espírito se agrada de você e Deus faz o restante. É como Jesus Cristo falou e está em Mateus capítulo 18, versículo 18. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Então, se você liga o botão da vida no Espírito, consequentemente, Deus ele vai ligar a bênção dele para você. E quando eu digo bênção, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de tudo. Envolve coisas espirituais, materiais e por aí vai. Mas a principal delas eu já falei anteriormente. Agradar o coração de Deus. Então, você liga na terra e é ligado no mundo espiritual. Se você desligar na terra, é desligado no mundo espiritual. Quando você pressiona o interruptor da sua casa, quando o ambiente está escuro, está de noite, e você quer enxergar, você liga o botão, a luz acende. Você pressiona o botão de novo, a luz apaga e quem prevalece são as trevas. É isso que está aqui nesse versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Você vive pelo Espírito, ou seja, aperta o botão para acender a luz e você está na luz, você anda na luz. Se você viver pela carne, fazendo as vontades da sua carne, a luz se apaga e você está vivendo em trevas. É simples assim. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por essa palavra, Pai. Deus, nós te agradecemos porque Jesus morreu e ressuscitou por nós e o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida a partir do momento que nós cremos nessa mensagem. Te agradecemos também porque o Senhor nos deu o teu Espírito, que é o nosso conselheiro, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos faz lembrar as palavras do Senhor Jesus, é aquele que nos ajuda em todas as ocasiões de nossas vidas. Muito obrigado por isso, meu Pai.
Neste momento, Pai, nós aproveitamos e pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. E nós te pedimos nesse momento, de forma especial, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, aumente a nossa fé, aumente o nosso temor pelo Senhor, Pai. Aumente em nós o desejo de buscar ao Senhor, estar na Tua presença, ler a Tua palavra, estar orando, jejuando, fazendo a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos viver em espírito, meu Pai, para não fazer as vontades da nossa carne, as vontades pecaminosas que desagradam o Teu Espírito. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Pai querido, aperfeiçoa o nosso discernimento espiritual. Deus querido, nos dê sabedoria para viver essa vida nessa terra, discernindo as coisas. Nos dê também discernimento para compreender as coisas espirituais, em nome de Jesus. Pai, eu te peço por essa pessoa, meu Deus, que tem dificuldade de entender certos textos da sua palavra, que o teu Espírito venha ensiná-la, meu Deus, dar revelações, entendimento daquilo que está escrito, alimentando e fortalecendo a alma dela, meu Deus. Deus querido, guarda o caminho dessa pessoa que está me ouvindo, que ela venha pisar em lugares, meu Deus, iluminados pelo Senhor. Livra ela, meu Deus, do caminho tortuoso, do caminho pecaminoso, das práticas que não agradam ao Senhor. E abençoe, meu Pai, a casa dessa pessoa, abençoe a família, abençoe, meu Deus, o cônjuge, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os parentes, os vizinhos, os amigos de trabalho, os irmãos da igreja. Abençoe a todos, meu Deus. Elimina, meu Pai, cesse, meu Pai, toda contenda, toda divisão, toda inimizade, que haja perdão, que haja paz, que haja amor, que haja união. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha renovar e restaurar as forças dessa pessoa que está me ouvindo. Aviva o coração dessa pessoa, que ela venha ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Que ela seja uma árvore frutífera que produza muitos e bons frutos para o teu reino. E que ela venha, meu Deus, agradar ao Senhor em tudo o que ela fizer. Deus querido, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Te agradecemos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez finalizamos aqui um momento de reflexão da palavra e de oração. Eu te agradeço por estar aqui mais uma vez juntamente comigo buscando a presença de Deus. Se você gostou, deixe o seu like para que esse vídeo venha ser espalhado por essa plataforma para mais pessoas e que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Também compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais, para abençoar outras vidas. E se você é novo por aqui e gostou desse canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Eu também deixo aqui embaixo no vídeo, aqui na plataforma do YouTube, um link ou na descrição ou nos comentários, aonde você vai ter acesso do meu novo canal no WhatsApp para receber ali diariamente versículos bíblicos, devocionais curtos e também os vídeos que eu posto aqui no canal. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.